Carta do apóstolo São João, capítulo de número 2 e versículo de número 27, é o texto básico para nós comentarmos sobre ouvindo a voz de Deus e como receber orientações de Deus. Vamos ler o texto. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos continuar. Como discernir a voz de Deus? Vamos ler mais uma passagem bíblica. João capítulo 10, versículos 2 a 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quero que você entenda comigo a transição do Antigo para o Novo Testamento nesse simples gráfico, só para a gente fazer a transposição da forma como Deus se comunica conosco hoje. No Antigo Testamento, nós caracterizamos e descrevemos como Deus por nós. Em Cristo, durante o ministério terreno de 3 anos, que ele esteve aqui, a apontar desde seu nascimento até sua morte e ressurreição, era Deus conosco. Através do Espírito Santo é Deus em nós, quando no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio sobre a terra pela primeira vez. Nós costumamos chamar de que Deus mudou de endereço. Ele não está mais lá no céu. Esta é a grande mensagem, essa é a grande diferença do Evangelho. Deus vive em mim. Se não entendermos isto, se não entendemos isso, não vamos entender o Evangelho, não vamos entender a Trindade, não entendemos a igreja e nem entendemos o que estamos fazendo aqui no planeta. Deus está lá, em algum lugar, segundo alguns pensamentos. Porque se nós não entendermos que Deus mudou de endereço, nós somos uma religião mais em busca do divino, mais em busca dele que está lá longe para perto de nós. Deus está em algum lugar e eu vou adorá-lo, é o pensamento. Vou consultá-lo, vou invocá-lo para que ele venha e aí eu vou pedir alguma coisa para ele. Vejam, constrói-se um lugar para ser morada dele. A ideia de hoje, dentro do cristianismo, depois da descida do Espírito Santo, ainda há uma mentalidade do Antigo Testamento que Deus está longe. Constrói-se um templo igual ao do Antigo Testamento. Escolhem-se um apóstolo. Marca-se um dia e hora. Por exemplo, quinta-feira dos milagres, às 20 horas, aqui no nosso templo. É colocado um ritual certinho, perfeito. Aí você vem, dá a oferenda exata em dinheiro na campanha. Ainda é essa mentalidade de que você precisa de uma geografia, de uma pessoa certa, você precisa de um ritual certo. Monta-se esse aparato, monta-se todo o serviço, um ritual, e aí Deus espera que ele desça. Com todo respeito, tudo isso que eu tenho explicado na tentativa de chamar Deus, com todo respeito, isso acontece lá na macumba. Se não fizermos a coisa certa para Deus descer, ele não vem. As pessoas pensam que é dessa forma. Por isso existem tantos comentários. Hoje esse culto não foi bom hoje. Nossa, tinha alguma coisa errada. Porque não fizemos a coisa certa. Não fizemos na maneira correta e não fizemos no ritual correto. Sabe onde acontece isso? Essas coisas, a gente fazer as coisas arrumadinhas para agradar a divindade, isso acontece lá onde mora a padroeira. Construir uma sala para encontrar com o espírito da padroeira lá naquela distância. Como é que as pessoas vão se relacionar com a padroeira se ela mora aqui na cidade, a cidade onde você mora?
Você precisa encontrar-se com ela numa viagem ou numa peregrinação. Essa padroeira não aceita se não for lá pagar a promessa. Dessa forma eram os deuses antigos, os pagãos. A nova aliança, no Novo Testamento, nós temos outras orientações sobre como podemos se comunicar com Deus, se relacionar com Ele. Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim. Eu me comunico com Ele porque Ele mora dentro de mim. No Antigo Testamento era assim. Se você perguntasse para um israelita, onde é que está o seu Deus? O israelita ia responder o Salmo 115. Ele está lá no céu. Ele mora lá em cima. Mas com Jesus as coisas mudam. Porque o Deus conosco agora está em nós. Pois o dia de Pentecoste, as coisas mudaram. Veio ao nosso encontro, se encarnou para ter contato conosco e depois ele veio morar em nós. Esse Deus encarnado através de Jesus Cristo diz: assim como eu estou convosco, eu estarei em vós, dentro de vós. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse: estarei convosco, ou melhor, estarei dentro de vós. Hoje estou convosco, mas depois estarei em vós. A mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai, nós podemos ter se nós quisermos. Assim como o Pai é um em mim, sejamos também um em Deus. Se você quiser aprender mais sobre isso, Evangelho de João, capítulo 17, explica isso. Jesus traz um novo paradigma. Não mais o Deus que está lá transcendente, mas agora um Deus que está aqui dentro de nós, um Deus imanente. Preste atenção no que eu vou dizer. Depois de Atos 2, Deus passa a morar dentro de nós. A voz depois de Atos 2 não está mais lá fora. Depois de Atos capítulo 2, a voz está dentro de mim. Veja a diferença entre o capítulo 1 de Atos e o capítulo 2 de Atos. Como é que aqueles homens elegeram um no lugar de Judas? Vejam os critérios. Eles precisaram fazer uma certa consulta, como a gente faz muitas das vezes hoje através da caixinha de promessa, talvez na abertura da Bíblia ou da profetisa do bairro. Agora, capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, se você for em Atos capítulo 6, os primeiros versos do capítulo 6, você vai encontrar uma palavra: escolham dentre vós. A voz do coração, a voz da consciência, na interioridade, é a voz da intimidade. Meus queridos, depois de Atos capítulo 2, aqueles que querem ouvir a voz de Deus têm duas opções. Ou ouve a voz de Pedro, ou não ouve a voz de Deus. Porque em Atos 2 é Deus falando dentro de Pedro. Pedro fala do entendimento que recebe de Deus. Pedro se levanta no dia de Pentecoste e diz: eu vou explicar isso para vocês. Está lá em Atos capítulo 2, verso 14. Pedro não é um papagaio. Agora tem o Espírito Santo que fala na mente dele. Tem que ser racional, tem que ser real, tem que ser consciente, com conteúdo para edificação. Você tem o Espírito Santo? Eu acredito que sim. Mas como é que você sabe, pastor? Qual é a evidência? A evidência é a lucidez. Aquilo que estou fazendo agora, ministrando ao seu coração, eu coloco coração e mente e lucidez. O que estou fazendo agora não é psicografado, não estou em transe, não estou extrasensorial, eu estou lúcido. A palavra de Deus se mistura com a minha e se torna a mensagem de Deus para o seu coração. No Pentecoste foi legível, foi traduzido, as pessoas entenderam a mensagem, foi explicado, foi entendido. Deus é claro, Ele se comunica conosco. Deixe-me falar uma coisa: o maior plano de Deus não era ter encarnado em Cristo, e sim morar dentro de nós. Agora, cuidado com as manifestações duvidosas, aonde a gente não sai entendendo nada. A mente fica infrutífera.
Deus se interage com a gente, fala conosco, dentro de nós, inteligível, útil e proveitoso. Deus não pode ser contato, ou melhor, ser contatado através de um médium, de jeito nenhum, através de profetas. O Espírito Santo está em você, ele fala com você, ele se move em você. Você tem o Espírito Santo. Deus conversa, Deus se comunica, ele interage com você de uma forma inteligível. Ninguém está autorizado a ser médium de Deus, porta-voz de Deus nessa perspectiva que estou falando. Essa mania infeliz de consultar profetisa, eu não sei quem inventou isso, mas isso sei que é coisa do paganismo. O Espírito Santo é uma voz que fala dentro de você. Qualquer coisa boa que você quiser dizer para mim, com palavra de Deus, com certeza eu recebo. Mas ela só vai ser confirmada quando Ele, Deus, falar comigo. A palavra que vem de fora, enquanto não for confirmada em mim, ela não tem efeito nenhum, ela não vale nada. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele não está lá, no endereço que te deram, na casa da profetisa, lá na quinta-feira dos milagres às 20 horas. Ele está na sua interioridade. Você não precisa ouvir as vozes do lado de fora, porque a maioria das vozes do lado de fora, elas nos manipulam. Deus fala conosco através da nossa consciência. Vou te colocar aqui duas situações, fonte de pesquisa. A Joana d'Arc foi uma das mulheres mais fortes e guerreiras que o mundo já conheceu. Nasceu em 1412, no vilarejo de Domremy, eu não sei fazer pronúncia, lá na França. Ela não retratou-se quando foi perseguida e colocada numa fogueira, porque foi perguntado para ela, como é que você diz que fala com Deus? E ela disse que falava com Deus pela voz da consciência. Também temos a história de Viktor Frankl, considerado o precursor da logoterapia. Ele foi vitimizado pelo abuso nazista em um campo de concentração. Ele disse que o Espírito Santo tem um cordão umbilical chamado consciência. Esse homem passou essas informações. São duas bases históricas que estou colocando. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Diz que a nossa consciência é a lâmpada que Deus usa para falar conosco. 20 e 27 de Provérbios. Diz que a nossa consciência é a lâmpada que Deus usa para falar conosco. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito de Deus testifica com o seu, não, testifica com o meu espírito, que eu sou filho de Deus. Não terceiriza, mas ele fala direto comigo. Quero te dizer hoje à noite, uma coisa simples de entender, quando se refere à igreja, é a ação de Deus na terra. Deus não mora mais no céu. Não procure Deus em lugares sagrados da religião. Clame a Deus na interioridade de seu coração, porque é aí que ele vai responder você. Busque Deus dentro de você. Foi o que Jesus ensinou para a gente. Tá claro? Quando você quiser falar com Deus, sabe o que você tem que fazer? É fechar a porta do seu quarto. Vai conversar com Ele. Leve a Bíblia para falar com Ele. O que significa isso? Pode ser literalmente, mas qualquer forma de ficar sozinho, lá na sua interioridade, e calar todas as vozes externas, para ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Não significa só literalmente, significa para você calar as vozes que estão tentando te dar doutrinas alienadas. Calar a voz da profetisa, calar a voz das dependências externas, das dependências dessas vozes. Ajoelhe-se, converse somente com Deus, receba de Deus sem interferência religiosa. Sabe o que você tem que fazer? Como o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Não pergunte para ninguém. Tem que sondar, ó Deus, o meu coração. Preste atenção no verso
20 de 1 João, que nós lemos. A unção que dele recebestes permanece em vós. Significa voz de dentro. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Não tendes necessidade de que vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e a verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também a própria Escritura vos ensinou. A unção, melhor dizendo, vos ensinou. É uma palavra muito ousada de João. Eu acredito que não precisam de alguém para ficar dirigindo vocês. Vocês não precisam disso. Essa unção é o que orienta vocês a participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Guiar a toda a verdade é tarefa do Espírito de Deus e não de ninguém externo. Como corpo de Cristo nos reunimos, nos orientamos, nos edificamos e chegamos a um entendimento. E para qualquer decisão, nós temos o Espírito Santo de Deus. Usamos as palavras de Atos capítulo 15, verso 28, sempre quando vamos tomar decisões. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Toda fala tem que ser julgada pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Quem não está em comunhão com Deus não consegue ser orientado pelo Espírito. Desde o evento de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecoste, Deus mudou a forma de se relacionar com as pessoas. Não é de peregrinação em igrejas, peregrinações de apóstolos em apóstolos, a busca do encontro com Deus e a busca de ouvir a voz de Deus. Sabe que são tantas as vozes que chegam aos nossos ouvidos? E como é que nós podemos discernir a voz de Deus? Estamos chegando no foco de nosso tema. Algumas orientações que podem ser úteis para você. Compartilhar contigo alguns itens que fiz. Primeiro, precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus e atendê-la. Segundo, a voz de Deus sempre nos fala através da Bíblia, ou pelo menos deve estar em conformidade com ela. Se quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos manter comunhão com o Pai e com o Filho. 4. A melhor vacina que podemos tomar contra as vozes que procuram seduzir-nos é nos enchermos do Espírito Santo e mantermos essa experiência sempre viva conosco. É disso que fala a carta de João, capítulo de número 1, ou melhor, capítulo de número 2, versículo 27. O nosso salvaguarda contra todas as vozes malignas é ouvir a voz interior do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a detectar o erro. Quinto lugar, outro fator muito importante é o crescimento espiritual que aguça a nossa capacidade de discernimento. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Os ventos estão fazendo todo tipo de som em nossos ouvidos. Nenhum de nós pode dar-se o luxo de permanecer numa infância espiritual. Preste atenção. Saber não é sentir. Conhecer as coisas de Deus pode até nos dar arrepios na espinha. Pode mexer nas nossas emoções. Podemos ficar leve como paina, mas não traz nenhum crescimento espiritual. Sensações podem nos levar, pelo contrário, a caminhos errados em busca das orientações de Deus. Deus quer que alcancemos maturidade espiritual. Orientação divina, meus irmãos, minhas irmãs, não é mágica. Não é um Shazam ou qualquer expressão que você venha usar. Vamos ver um slide. Eu já tinha falado isso. Quem busca sensações não está olhando a cruz pelo lado certo. É aí que está uma fala. Vamos em frente. Métodos que Deus nos fala em 3 grupos. Vamos em frente. Vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 primeiro. Por qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Senão o seu próprio espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão pelo Espírito Santo. Esta é a base da nossa comunicação com Deus, o Espírito Santo. Então vamos em frente. Primeiro grupo que Deus fala conosco. A voz do Espírito Santo.
Segundo item do primeiro grupo, palavra de Deus escrita. Tem que seguir essa ordem. Primeiro, voz do Espírito Santo. Segundo, a palavra escrita. Terceiro, corpo de Cristo. Quarto, orientações espirituais e a paz de Deus. Nosso espírito tem que estar franqueado ao Calvário para que a verdade da palavra de Deus possa ser clara e nós a entendermos. Está aqui, de modo claro, as formas do primeiro grupo. Você tem a voz do Espírito Santo. Você tem as Sagradas Escrituras. E aí, quando tu tem a voz do Espírito, as palavras das Sagradas Escrituras, você vai entender que há o corpo de Cristo onde você se envolve, onde você se congrega, onde você se agrega, onde você busca edificação espiritual. E aí você pode ter seu apoio, sua vida orientada pelo corpo de Cristo, porque todos estão com o mesmo Espírito. E depois você pode buscar orientações espirituais das pessoas que Deus levanta para dar para nós uma palavra, os pastores, pessoas maduras, que podem nos dar orientações. A paz de Deus é a última coisa. Vai casar, comprar, alugar, administrar, seja lá o que você fizer. A voz de Deus, palavra de Deus, corpo de Cristo, orientações espirituais. E aí você tem a paz de Deus. Deixa-me falar uma coisa. Primeiro grupo que mencionei, biblicamente mais seguro, recebemos basicamente por eles as orientações de Deus, menos interferência da carne ou de Satanás. O segundo grupo, visões, sonhos e anjos. Deixe já começar a falar para você, não são tão confiáveis e não ocorrem sempre. Pode ser usado pelo outro lado. Podem ser dados como confirmação do primeiro grupo. Mas tome cuidado com os sonhos, as visões e os anjos. Às vezes você tem alguma dificuldade durante o dia, acaba sonhando. Aí de repente você acaba tendo uma visão que às vezes não seja coisa de sua genuinidade, mas de sua mente. E os anjos podem ser mais complicado ainda. Vamos em frente, o terceiro grupo, profecia, visões vozes audíveis, circunstâncias e a famosa porção de lã. Acontece que podem ser usados para confirmação de mensagem. Não sou muito seguro como principal fonte de orientação. Pode ser usado pelo diabo, pelo homem e por Deus. São apenas biblicamente usados para checagem. Eu não tenho tempo para a gente descrever e explicar cada detalhe desse. Mas eu gostaria que você depois voltasse o vídeo e lesse uma por uma. E se você conseguir viver no primeiro grupo, eu particularmente não passo do primeiro grupo. Eu particularmente não passo. Nunca precisei dos demais itens, de visões, de sonhos e de anjos. Não quer dizer que não são bíblicos. Nunca precisei da profecia, voz audível, circunstâncias e porção de lã. Mas são bíblicos. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível, mas Ele falou comigo e fala comigo sempre. Como alguém pode conhecer a voz de Deus, pastor? João capítulo 18, versículo 37 responde: para reconhecer a voz de nosso Senhor, nós devemos pertencer a Ele. João 10, 27, nós lemos: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Achei em Jeremias capítulo 24, versículo 7, a seguinte fala: porém no coração deles os desejos de conhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Deus fala direto ao seu coração. Deus fala a nós através de nossa consciência. Que Deus os ajude, que Deus o abençoe, rica e abundantemente. Amém.